Olá, hoje nós vamos falar sobre a montagem para o experimento do efeito Doppler. Basicamente você tem aqui um trilho apoiado sobre a bancada, você tem dois carrinhos que se deslocam sobre esse trilho. Num dos carrinhos nós temos aqui a fonte sonora, tá certo? Eu vou ligar aqui a fonte sonora para vocês escutarem. E o outro carrinho, vocês têm ali conectado a ele um microfone, certo? Eu vou mostrar no detalhe cada um deles e depois vou explicar basicamente como é que vocês podem fazer para analisar a onda sonora captada pelo microfone utilizando o software Audacity. Esse carrinho aqui está com a fonte de som presa, conectada, né, a ele. Então você tem basicamente aqui a bateria que vai alimentar o buzzer, que vai produzir um som de aproximadamente 3.000 Hz, certo? Vocês estão vendo aqui em cima, tem uma pequena protoboard que foi acoplada, né? Na verdade ela está colada sobre o carrinho. Você tem aqui os jumpers que fazem a ligação entre todos eles. Evidentemente nós deixamos a fonte sonora desligada e só ligamos durante o experimento. Então no momento de você realizar o experimento, você vai pegar esse jumper, né, e vai conectar ao buzzer e ele vai produzir o som. Aqui nesse outro carrinho vocês têm o microfone, né? O microfone está preso por esta fita crepe. Eu vou mostrar aqui no detalhe. É um microfone preso à fita crepe e o microfone está ligado ao computador. Essa montagem permite que você mantenha, por exemplo, o receptor parado ou que você o coloque em movimento, deixando o emissor parado. Você pode também fazer o experimento com os dois em movimento. Para analisar a onda sonora captada pelo microfone, nós vamos utilizar o software Audacity, né? Aquele mesmo software que a gente utilizou para fazer a análise do tubo ressonante. Vocês estão vendo aqui um exemplo de onda sonora que foi captada durante o experimento. O experimento consistiu em fazer colidir os dois carrinhos, né? Enquanto um deles estava com a fonte sonora acoplada, produzindo um som. Produzindo o buzzer acoplado, né, produzindo aquele som que eu falei para vocês, que tinha mais ou menos 3.000 Hz. A gente vai ver, aqui a gente vai conseguir analisar e saber exatamente qual é a frequência dele. Muito bem, para a gente conseguir ter uma análise mais clara do que aconteceu durante o experimento, a gente vai utilizar o espectrograma. A gente vai olhar para o espectrograma dessa onda sonora captada aí pelo microfone. Vocês percebem aqui, durante essa fase longa inicial, esse aqui é um momento anterior ao início do movimento dos carrinhos, e a partir daqui você consegue, selecionando nessa região, a gente consegue analisar a frequência que corresponde ao buzzer. Vocês percebem que a partir desse instante, o mapa de cores mostra em vermelho uma distribuição de intensidade em outras frequências, né? Aqui corresponde ao momento que os carrinhos começaram a se deslocar. Quando eles começam a se deslocar, o ruído, né, do deslocamento deles produz uma espécie de que a gente chama de ruído branco. É um ruído que produz tem contribuições de várias frequências, né? Então vamos mostrar o que a gente precisa fazer. Vamos dizer assim, a gente precisa saber qual era a frequência antes do início do movimento, a frequência que a gente chama de frequência inicial, e depois a gente precisa saber qual é a frequência durante, né, o deslocamento em que um carrinho estava indo em direção ao outro. Então, para a gente fazer a análise da frequência anterior, a gente faz essa seleção, né, no maior instante possível que os carrinhos estavam aí parados, o que não é problema, porque a maior parte do experimento os carrinhos estão parados, né, com relação ao outro. E você, para obter a frequência, você vai em Analyze, escolhe Plot Spectrum, e você tem aqui
a análise de frequências, você vê claramente um pico na frequência correspondente, né, a frequência principal de emissão do buzzer, correspondendo ao valor de 2.441 Hz, certo? Basta você, o programa ele já tem um algoritmo para encontrar a frequência, né, de pico, né, um peak finder. Então, se você coloca e aproxima o cursor do pico, ele vai determinar o pico aí automaticamente em 2.441 Hz. Então anota aí essa frequência. Agora a gente vai analisar qual é a frequência no momento em que os carrinhos estavam se deslocando um em direção ao outro. Então, para fazer isso, nós vamos dar um zoom. Certo? Aqui no zoom vocês conseguem perceber que há 3 regiões distintas, né? Essa primeira região corresponde ao estágio que os carrinhos ainda estavam parados. Essa região aqui já corresponde, vocês estão vendo aqui mais ou menos a cor rosa, um pouco mais fraca, corresponde ao deslocamento de um carrinho em relação ao outro. Depois aqui que vocês veem uma coisa mais vermelha, mais intensa, que já corresponde à colisão, certo? Tem a colisão faz um barulho grande, né? E isso daí gera uma intensidade maior de som. Vocês veem aqui na coloração mais branca, né? Corresponde a uma intensidade mais elevada. Então, para a gente fazer a análise da frequência quando os carrinhos estavam se deslocando em relação ao outro, a gente vem aqui, seleciona, né, essa região, vai no Analyze, coloca Plot Spectrum e a gente tem aí a frequência máxima em 2.453 Hz. Vocês podem observar que isso aqui corresponde a 12 Hz a mais do que nós observamos, né, como frequência inicial. Uma dica importante para quando vocês estiverem fazendo o experimento, fazendo a gravação no Audacity, né, é que vocês mantenham, configurem, na verdade, né, a taxa de amostragem para 8.000 Hz. Quanto menor a taxa de amostragem, melhor a resolução em frequência. A gente precisa de uma boa resolução em frequência, porque os desvios Doppler eles são pequenos, né? Se você precisasse captar frequências mais elevadas, aí você seria necessário utilizar uma taxa de amostragem maior. Mas nós vamos trabalhar com uma frequência baixa, né, uma frequência de 3.000 Hz, quer dizer, relativamente baixa, né? E, portanto, nós não há nenhuma necessidade de utilizar uma taxa de amostragem mais elevada e, ao mesmo tempo, nós precisamos de uma boa resolução em frequência. Então é interessante utilizar 8.000, na verdade não é nem interessante, é necessário utilizar uma taxa de amostragem de 8.000 Hz quando você for fazer a gravação do som durante o experimento.